melhor momento para fazer simulado? E as provas anteriores? Quando que eu começo? Fala, aluno, beleza? Aluno, sou o professor Guilherme Vargas, professor de Química, mais de 20 anos preparando aluno para os maiores vestibulares do Brasil e vou trazer nesse vídeo exatamente essa dúvida. Você que está aí iniciando sua preparação para o vestibular, fica essa dúvida, né? Começo a fazer simulado agora, não começo, prova anterior. Como é que funciona isso? Bem, a primeira coisa que você precisa entender são dois propósitos completamente diferentes: simulado e prova anterior. Bem, ambos você vai começar a resolver depois que você já tiver uma base mínima. Então, sugiro aí para vocês, para quem está começando agora, ali para abril, maio, você fazer o seu primeiro simulado. Agora, um ponto importante. O próprio nome já diz. Simulado, ele serve para simular as condições de prova. Então, por exemplo, um simulado com 2 matérias só é um simulado? Não, é uma lista de exercício. Por quê? O intuito do simulado é simular as condições de prova e você usar isso para traçar as estratégias de prova durante o ano. Tá, professor, como assim? Bem, vou te dar um exemplo. Vamos pensar no Enem. No primeiro dia do Enem, você começa com redação ou deixa ela para depois? Ou faz ela no meio? Se você é um marinheiro de primeira viagem, é no simulado que você vai entender isso melhor. Tá, esse simulado Enem, que tem 2 dias, que tem 180 questões de uma redação, eu vou começar a redação primeiro. Beleza, vou fazer o meu simulado. Não achei legal. Então quer dizer que no meu próximo simulado, eu vou mudar a estratégia da redação. Eu vou fazer ela no meio. Nossa, ficou muito bom. Ah, legal. Então no terceiro, eu vou repetir essa estratégia. Para quê? Para você ir criando condições de prova, treinando, simulando as condições de prova, para no dia da prova você não inventar nada. Tipo aquele aluno que na véspera da prova chega e faz aquela pergunta: professor, na prova do segundo dia, eu começo por matemática ou natureza? Aluno, você não treinou isso durante o ano? Você não fez um simulado começando por matemática, depois fez natureza, aí no outro você intercalou 10 questões de uma, 10 da outra, foi variando. Isto é o simulado. E além de criar estratégia de prova, ele tem um outro ponto muito importante, que é o feedback, que é o retorno de como está indo os seus estudos. Por quê? Porque no simulado precisa estar presente os conteúdos que você já viu. Para você poder entender quais conteúdos você precisa revisar, quais conteúdos você já está dominando, o que você precisa aprofundar mais, o que você pode largar de mão. O simulado, ele é, sem sombra de dúvida, tá? A principal ferramenta de estudo e preparação de um aluno, porque ele é o seu termômetro. Não adianta você estudar e não simular, e não entender. Às vezes o aluno: professor, essa matéria, eu estou bem ou estou mal? Não sei, como é que você está indo nela no simulado? Você montou um horário de estudo. Ótimo, seu horário está pronto, você está seguindo. Mas será que no simulado você pode perceber que aquele seu horário não está legal? Você precisa dar uma atenção maior para a física. Ou talvez tirar um pouco de matemática e botar um pouco de química. Então, é para isso que serve o simulado. Agora, provas anteriores, ela tem outro objetivo. Eu posso usar provas anteriores como simulado? A resposta, na grande maioria das vezes, é não. Não pode usar. Por quê? Porque são provas que você acaba fazendo as questões. Por exemplo, na minha plataforma, guilhermequimica.com.br, nas nossas lives de mentoria semanais, eu resolvo questões de química com os alunos dos vestibulares atuais, vestibulares que aconteceram agora. Então, se essa questão aparecer de novo para o aluno na frente, e é um simulado, ele vai acertar.
e vai ter uma falsa sensação de que domina aquele conteúdo. Aluno, prova anterior é para você treinar linguagens e conteúdos que são recorrentes. Esse vestibular, ele é um vestibular mais técnico? Ele cobra mais pé de página? Ele cobra mais decoreba? Ou ele é um vestibular que cobra mais análise e interpretação de gráfico, de tabela? Por exemplo, vou comparar aqui com você Unicamp e FUVEST. São perfis de prova completamente diferentes. Mas como é que você sabe disso? Pegando as provas anteriores para resolver. Uma, a FUVEST, ela é mais técnica, é uma prova que exige um conhecimento mais aprofundado. Isso na primeira fase. A Unicamp, ela é uma prova mais ampla, é uma prova mais de análise e interpretação. É uma prova que exige do aluno muito mais um conceito amplo da química, aplicada principalmente ao meio ambiente, do que a FUVEST, que vai te pedir cálculo. Então, provas anteriores servem para entender como aquela banca trabalha, como que ela gosta de cobrar e o que ela gosta de cobrar mais. Então, provas anteriores você faz para treinar. Treinar linguagem, para não ser surpreendido na hora da prova. Imagina um aluno que passa o ano todo fazendo simulados. FUVEST, tá? FUVEST. Ele pegou lá um simulado da FUVEST, um colégio focado em FUVEST, e ele está fazendo simulados FUVEST. Ótimo. E ele foi para o Enem. Quando ele chega lá, ele pisa em outro universo. Aquela prova, ela não tem nada do que ele estudou, que ele está acostumado. A linguagem é diferente, a cobrança, o tempo de resolução de questão, a exigência, tudo muda. Só que ele passou o ano todo preparando para uma coisa e depois ele foi para outra. Por isso, galera, você tem que estar muito atento, tá? Não tem fórmula mágica, não tem atalho. Se o atalho funcionasse, ele se chamaria caminho. Entenda isso. Simulado, ele é a sua principal ferramenta de preparação. Provas anteriores, é ela que te mostra aquele conteúdo que você está estudando, como ele cai, qual a linguagem, qual o grau de profundidade daquele assunto. E você? Você treina mais simulados, provas anteriores? Qual a sua dúvida? Só deixar aí nos comentários. No mais, só escreve assim, escrevi aqui que o professor pediu. Fala só assim, ó, escrevi aqui que o professor pediu. E não deixa de curtir esse vídeo, guilhermequimica.com.br, curso completo de Química, focado nos principais vestibulares do Brasil. Grande abraço, fiquem com Deus, fui!